Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Espero que você esteja bem, que essa terça-feira comece de uma forma diferente, que você possa ver o Senhor trabalhando de uma forma gloriosa, que o Espírito Santo te encha, te conduza e que Deus possa fazer o melhor na minha, na sua vida. Nem sempre as coisas acontecem, ocorrem da maneira que a gente quer, mas a gente caminha num propósito específico, que é o propósito de fazer a vontade do Senhor, não a nossa. Nós caminhamos, buscamos, encontramos muitas vezes as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ânsias paradas e não entendemos por quê. Porque não é simplesmente a vontade do Senhor, não é simplesmente aquilo que o Senhor determinou para nós. Você pode me dizer sim, mas o Senhor me deu livre arbítrio, o Senhor me deu escolhas. Com certeza o Senhor nos deu escolha, mas Ele faz com que nós possamos escolher a sua vontade. Quando estamos no centro da vontade de Deus, quando estamos no centro daquilo que o Senhor tem para nós, Ele vai nos dar a possibilidade de escolher a sua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Né? Tudo que depassa a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor ultrapassa a vontade de Deus. Então, se nós estivermos conectados com Deus, conectados com Cristo, conectados com o Espírito Santo, conectados com aquilo que Ele quer para nós, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam da maneira a qual Ele quer, não da maneira a qual nós desejamos. Então, que nessa terça-feira você possa entender o propósito específico do Senhor na minha e na sua vida, que você possa entender aquilo que Deus decretou para nós, que você possa entender aquilo que o Senhor está trabalhando, no que o Senhor está trabalhando para que as coisas se cumpram. E que o Senhor abençoe a sua terça-feira, o seu dia, que a majestade do Senhor esteja sobre nós em todo o tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor se encontra hoje no livro de Atos, capítulo 24, versículo 22. Glória a Deus. 24, 22. Bendito seja o nome do Senhor. Vai dizer assim: Então Félix, já sendo um conhecedor a respeito do caminho, suspendeu o juízo, dizendo: Quando o comandante Lísias vier, então tomarei uma decisão a respeito da vossa causa. E ordenou ao centurião que o detivesse, mas que fosse tratado com indulgência, que nenhum dos seus fosse proibido de visitá-lo ou de servi-lo. E depois de alguns dias, vindo Félix com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu com respeito à fé em Cristo Jesus. E ele, discorrendo sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e disse: Por agora podes ir, em ocasião favorável certamente te chamarei. Esperava também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que frequentemente o mandava chamar para conversar com ele. Mas quando cumpriu-se um biênio, Félix foi sucedido por Pôncio Festo. E querendo Félix agradar aos judeus, deixou a Paulo preso. Bom, aqui nós vamos ver que então Paulo se autodefende diante de Félix, falando que eles o acusavam simplesmente por causa da ressurreição dos mortos, porque ele pregava sobre a ressurreição. E aqui Félix, então, ele já era conhecedor do caminho, tinha conhecido como é que funcionava, suspendeu o juízo, suspendeu o julgamento e disse que iria esperar até que o comandante Lísias aparecesse ali, porque Félix estava tomando tempo, na verdade, né? Sempre ele esperava algum momento, isso tudo pelo debaixo de um propósito. Eu tomarei a decisão quando o comandante Lísias vier, né? E ele ordena, ao centurião que detivesse Paulo, mas que Paulo fosse tratado bem, com indulgência, que Paulo pudesse receber visitas dos seus discípulos, que Paulo pudesse receber as visitas e também que pudesse ser servido, né, pelos aqueles que viessem fazer visitas. Então Paulo ele recebeu indulgências e recebeu algum apoio ali dentro da prisão. E depois de alguns dias veio Félix com a sua esposa judia, Drusila, e vieram ouvir, né? Chamaram a Paulo para ouvir o que Paulo tinha a dizer. E Paulo começou a falar da fé em Jesus Cristo
E diz que Félix ele ficou aterrorizado. Perdão, atemorizado é a palavra usada aqui. E Félix ficou atemorizado sobre tudo que Paulo falou sobre o juízo vindouro, sobre o domínio próprio, sobre como devemos nos comportar. Então, Félix ficou atemorizado e em uma ocasião que se apresentasse novamente, ele chamaria Paulo novamente. Mas, toda vez que ele chamava a Paulo, ele esperava receber de Paulo algum dinheiro, né? Ele esperava receber porque ele estava acostumado a receber a propina ali dos presidiários, dos presos. Então ele esperava receber dinheiro de Paulo, diz aqui no versículo 24. Ele esperava receber dinheiro, mandava chamar Paulo para conversar com Paulo para ver se Paulo pagasse ele, para ele soltar a Paulo. E Paulo não pagava. Paulo não tinha propina para dar para ser liberto. Paulo não usava dos seus meios para receber aquilo que precisava. Paulo não usava de seus meios financeiros para conseguir lugares, vagas, púlpitos, altares, unções. Paulo não usava daquilo que ele tinha para receber indulgências, para receber aquilo que o governador pensava que tinha para dar a Paulo. Mas Paulo já recebia tudo o que era necessário da parte de Jesus Cristo. Mas de repente se cumpre, né? 2 anos e Paulo está ali preso ainda. E aí Félix sai e entra Pórcio Festo. E Félix, querendo agradar aos judeus, deixa Paulo aprisionado. Já fazia 2 anos que Paulo estava preso ali, né? Nessa indulgência, recebendo tudo, mas ele se constituía prisioneiro, né? E Paulo sempre fala em suas cartas, eu me considero prisioneiro de Cristo, né? Então ele se constituiu prisioneiro e ficou ali preso por 2 anos, diante de Pórcio Festo. E o que nós entendemos aqui nessa manhã? O que nós entendemos é que em tudo há um propósito. A prisão de Paulo é um propósito específico da parte de Deus. E que muitas vezes se apresentaram deixas, muitas vezes se apresentaram situações para que Paulo pudesse reclamar a sua soltura, reclamar a sua liberdade, né? Através do dinheiro, como diz aqui. Mas em nenhum momento Paulo se deixou levar, em nenhum momento Paulo se deixou atrair pela sua carne, pela sua vontade de sair da prisão. Mas em todo o tempo, mesmo dentro da prisão, Paulo pregava, Paulo falava do amor de Jesus e Paulo era requisitado para falar do amor de Jesus, porque havia vidas ali que interessavam, havia vidas ali que eram importantes. Aqueles que eram os algozes, aqueles que aprisionavam Paulo, eles tinham um valor para o Senhor, né? Eles tinham uma alma. Então você pode entender que talvez aquele que é o teu algoz, aquele que está fazendo mal para você, tem um valor para o Senhor, que o Senhor usa de uma maneira a qual nós não entendemos. Ele tem um valor para Deus, ele tem um valor específico para Deus. Então que nessa manhã nós possamos entender esse pequeno dizer, né? Aqueles nossos algozes, aqueles que nos fazem sofrer, aqueles que nos maltratam, aqueles que usam de situações conosco, aqueles que nos aprisionam, né? Tem um propósito. Existe ali vidas, existe ali almas e Deus também os ama, né? O mesmo Pai meu é o Pai deles, né? E nós, se eles assim o aceitarem, nós iremos dividir o mesmo céu, o mesmo espaço, a mesma glória. Então nós temos que entender que Deus, ele ama a humanidade, né? E espera que todos se convertam a eles, que todos se entreguem a ele, ao caminho, à palavra. Então que nós possamos entender que Paulo, ele não desistiu jamais, mesmo aprisionado, mesmo colocado ali em prisão, em reclusão, ele permaneceu no propósito específico, esperando, na paciência. A palavra de hoje é paciência. Tenhamos paciência com aquilo que estamos vivendo. Tenhamos paciência com aquilo que estamos passando, porque com certeza essa prisão vai se findar. Com certeza essa situação vai passar. Então a palavra de hoje para mim e para você é paciência do Senhor.
paciência nos propósitos, paciência no tempo, nas prisões, paciência nas acusações, paciência nas traições, paciência em tudo aquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar você, que você tenha um dia cheio da presença de Deus. A paz do Senhor Jesus.